Olá, tudo bem? Hoje eu quero falar para vocês uma cura bem diferente e incomum de Jesus. O grande aspecto deste milagre de Jesus é que a cura foi de forma gradual. Chamei o tema de hoje o mistério do segundo toque. Será por que Jesus cura uma pessoa, a mesma pessoa, com duas intervenções? Lhe faltou poder na primeira? Então esse é o desafio dado a nós teólogos, no sentido de entender qual foi a mensagem de Jesus neste segundo toque para restaurar a visão desses cegos. Mas antes, deixa aí o seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos. A sabedoria não é minha, a sabedoria vem de Deus e com certeza você estará abençoando, você estará dando um presente de sabedoria para estas pessoas. Vamos após a vinheta. Bem, nós estaremos falando sobre o texto do Evangelho de Marcos, a partir do capítulo 8, versículo 22 até o 26. Então vejamos. Então chegaram a Betsaida, e lhe trouxeram um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus, tomando pela mão, conduziu o cego e levou o quê? Para fora da aldeia. Então cuspiu nos olhos do homem e, impondo-lhe as mãos, perguntou: você vê alguma coisa? O homem, recuperando a visão, respondeu: vejo pessoas, mas elas parecem árvores andando. Estranho, não? Vamos pausar aqui um momento para entender melhor este contexto. Primeiro contexto, vamos colocar aqui que Jesus, primeiro, antes de realizar essa cura, ele pega este cego pela mão e o conduz para fora da cidade, para fora daquela aldeia. No texto logo anterior, se vocês estiverem com suas Bíblias abertas, vocês podem analisar que Jesus está tendo um debate com os seus discípulos para que eles não caíssem na incredulidade dos líderes religiosos da época, os fariseus, e nem no fermento deles, que expandia e contaminava toda aquela situação que eles estavam envolvidos no ensino e na pedagogia de Jesus. Por que Jesus conduz aquele cego para fora daquela cidade? Que cidade era? Bem, Betsaida era apenas uma pequena vila, mas com Felipe, o tetrarca, a embelezou e se tornou uma cidade bonita, e foi assim rebatizada com o seguinte nome: Betsaida Júlia, ou seja, filha do imperador Augustus. Uma grande cidade que agora glorificava as pessoas e os seus feitos, a deificação do poder do homem e da sua capacidade de manter os indivíduos ali presos numa narrativa que os manipulava e determinava assim a manutenção do status e do poder. A religiosidade daquelas pessoas ali se tornou legalista, ritualista e vazia sob o domínio do fermento
dos fariseus, que ali se expandia de forma incontrolável a cada dia no inconsciente das pessoas. Então, de toda essa realidade ali em Betsaida, Jesus teve que tirar aquele cego daquele local tóxico, todo aquele peso, daquele engano e daquela narrativa cultural que estava impregnado naquele cego. E eu te pergunto, quais os locais e pessoas que você tem frequentado? Fica ligado. Também ali Jesus não desejava que aquela multidão ouvisse aquele milagre, ou a própria pessoa de Jesus, com mais um milagreiro, ou uma pessoa que estava ali para fazer um show típico daquela cidade. Outra coisa, Jesus não desejava apenas curar aquele homem daquela cegueira, mas libertá-lo da sua passividade e submissão mental que estava ali imposta naquela vida, e todos aqueles habitantes que ali viviam. Outro objetivo de Jesus naquela cura eram os seus próprios discípulos, que estavam já contaminados, embotados assim, tapados mesmo suas mentes pelo fermento dos fariseus. Viam aqueles milagres que Jesus já estava fazendo, mas a sua mentalidade era totalmente incrédula e limitada. Ou seja, aquele procedimento daquela cura, vamos dizer assim, 2 tempos, tinha um conteúdo ali pedagógico para curar também a mentalidade dos seus discípulos. Veja o que Jesus fala para os seus discípulos, como eu disse anteriormente, lá no versículo 14 desse mesmo capítulo, diz o seguinte: ora, os discípulos se esqueceram de levar pão no barco, não tinham consigo senão um só. Então Jesus ali os preveniu, dizendo: fiquem atentos e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento também de Herodes. A corrupção dos fariseus e de Herodes tinha grande impacto naquela região. Com aquelas falsas narrativas, tudo era filtrado a partir daquela cosmovisão de incredulidade e hipocrisia para manter aquelas mentes cativas. Os discípulos, eles não percebiam e nem compreendiam. Por quê? Porque suas mentes já estavam também embotadas, intoxicadas e presas. Seu inconsciente já estavam dominados. Tanto é que no versículo 17 Jesus diz o seguinte: Jesus percebeu isto e perguntou: por que vocês aí estão discutindo sobre o fato de terem pão? Olha que Jesus tinha feito o milagre dos pães. Vocês ainda não percebem nem compreendem? Abra a mente. Eles não se davam conta que estavam dentro de um contexto de libertação total que Jesus estava colocando ali para eles. Suas mentes não percebiam a realidade que estava diante dos seus olhos e continuavam apenas vendo aqueles fantasmas da incredulidade, do medo e da opressão. Até aquele momento, eles, no seu inconsciente, apenas acreditavam nas narrativas de Herodes e das lideranças religiosas da época que os oprimiam. Enfim, apenas na narrativa oficial
das elites dominantes e de poderosos que se sustentavam e se beneficiavam com todo aquele estado de opressão. E eu te pergunto, em que narrativa você tem colocado para dentro da sua mente? A narrativa da Rede Esgoto, né? Da TV Bobo, a narrativa de uma imprensa totalmente determinada por uma elite. Jesus, ele reafirma para os seus discípulos: tem coração endurecido, tendo olhos e não veem? Ou seja, o coração dos seus discípulos, as suas emoções negativas, e eles não percebiam a realidade que o próprio Cristo estava colocando ali para eles. Ou seja, a pedagogia de Jesus, a forma que ele curou aquele cego, Jesus faz ali uma alusão à visão imperfeita que os próprios discípulos tinham dele mesmo. Assim como aquele homem, eles não estavam cegos, mas também não conseguiam ver a realidade que estava sendo colocada diante deles. Ou seja, somente depois de um segundo toque poderia liberar a mente daquelas pessoas para o quê? Uma nova realidade que se aproximava. E que realidade era essa? Ou seja, a vinda do reino de Deus, trazendo consigo infinitas formas, possibilidades e meios para formatar e dar esperança para um novo homem com Deus. Então Jesus, novamente, olha o segundo toque, pôs as mãos sobre os olhos dele. E o homem, passando agora a ver claramente, ficou restabelecido e distinguia tudo de modo perfeito. E Jesus o mandou para casa, recomendando-lhe: olha, fica ligado, não entre na aldeia, não volte para aquele local tóxico, contaminado pelo fermento dos fariseus. Anteriormente, aquele homem olhava a pessoa como árvores. As pessoas para ele eram seres vivos, mas apenas coisas. Uma vida limitada, estagnada, somente o quê? A sobrevivência. Estava dominado no seu inconsciente. Ou seja, o seu discernimento era difuso, vago, incerto, não tinha convicções próprias para o verdadeiro significado da sua própria existência. Não tinha autoconsciência, desenvolvia uma vida sem liberdade nenhuma para fazer o quê? Suas próprias escolhas. Eu te pergunto, atualmente, você tem sentido como uma árvore presa em determinada circunstância e local? Você se sente assim, parado, estagnado, preso como uma árvore? Então saiba que todos nós precisamos aí desse segundo toque de Jesus, uma nova unção. Só assim veremos da mesma forma que Ele deseja que vejamos. Caso contrário, ficaremos a vida toda iludidos com as imagens distorcidas do mundo, vendo apenas árvores ao invés de pessoas. Por isso que o apóstolo Paulo, capítulo 12 de Romanos, ele diz o seguinte: e não vos conformeis com este século, com este mundo,
mas transformai-vos com a renovação da vossa mente. Para quê? Para quê? Para que podeis experimentar qual é a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Assim, é necessário que tenhamos esse pleno discernimento. Precisamos ter em mente que a obra de Deus em nós é progressiva e sempre tem algo novo a nos ser revelado a cada um de nós. Este segundo toque vai nos trazer o quê? Uma visão restaurada com novos pensamentos. Neste novo processo, não devemos retornar para a nossa velha aldeia existencial. Devemos sair daquela cidade de aparência, daquele local tóxico. Devemos ter uma renovação na nossa mente. Assim, nossas emoções estarão libertas da depressão, da estagnação, da incredulidade, da falta de esperança. Iremos ter uma nova linguagem criadora e positiva. Vamos buscar bênção ao invés de viver na maldição. Isto irá produzir em nós novos hábitos e, com isso, novos resultados para um novo cidadão que agora está inserido e compreende o reino de Deus. Eu queria finalizar aqui fazendo algo diferente, fazer uma oração com você, para que possamos receber este segundo toque de Jesus. Vamos orar da seguinte forma: se coloque na presença de Deus, onde você estiver agora, no seu carro, no seu quarto, na sua sala, no seu jardim, e diga comigo, feche os seus olhos e diga comigo: Jesus, me dê uma nova visão do seu reino. Venha ungir os meus olhos para que eu tenha essa percepção espiritual e desta forma minha mente se abra para uma nova realidade do seu reino que se aproxima de mim.